E aí, pessoal, nessa aulinha aqui, nessa videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer aí a margem, o carimbo e como imprimir os trabalhos aí da disciplina, ok? Então, nós estamos aqui no AutoCAD, nós vamos aqui em Layout, tá? Para preparar nosso material de impressão. Então, aqui no modelo a gente faz os desenhos, em Layout a gente prepara para impressão e a gente tem dois métodos de impressão principais, né? Um método é usando o próprio Layout, que a gente usa essa folhinha aqui, mas a gente pode criar a nossa própria folha aqui e trabalhar com janela, né? Então, os trabalhos de vocês, alguns deles vão ser no tamanho A4, outros tamanho A3, outros tamanho A2. Eu vou ensinar como fazer o tamanho A4 e aí vocês podem depois variar isso para os outros tamanhos. Lembrem que a folha A4 pode ser usada em pé, vertical, né? Ou deitada, horizontal. As outras folhas, A3, A2, A1, A0, sempre na horizontal, sempre deitadas, tá? Então vamos começar aqui, ó. Vou pegar a ferramenta retângulo e o primeiro passo que eu vou fazer aqui é a margem. A folha A4, ela tem 210,297. Tá ali nessa folhinha feita. Eu vou botar ela aqui para baixo um pouquinho, mover ela para baixo. Se eu quiser a folha deitada, é o mesmo processo, só que eu vou digitar ao contrário. Primeiro o valor de x, que é o valor horizontal, né? 297, vírgula, o valor de y, que é o vertical, 210. Eu inverto as ordens dos números, né? E eu tenho aqui nossa folha. Próximo passo são as margens, tá? A norma ela define pra gente que as margens esquerdas são 20 e as demais margens 10, tá? A margem esquerda é maior porque é a margem de encadernação. Então, para aplicar essa margem aqui de 20, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu offset. Na verdade, para aplicar as margens aqui, né? Vou pegar o offset, vou botar aqui que eu quero a margem de 10 e vou copiar o limite da folha, né, para dentro. Aqui está o limite da folha e dentro da folha eu quero fazer minha margem, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, do limite da folha para dentro para fazer a margem. Só que a margem esquerda ela é maior, então eu vou clicar aqui no quadradinho, ó, da margem esquerda. Já está com 10, eu vou botar mais 10. Então eu vou mover aqui para o lado 10 para ficar com 20. Repetindo o processo, ó, clico aqui na margem esquerda, no quadradinho da margem esquerda. Coloco o mouse para a direção que eu quero o movimento, tá vendo? Só da margem esquerda. E como já tem 10, eu vou botar mais 10 para totalizar 20, tá? Então tá aí a nossa folha de trabalho. Agora, para a gente finalizar o trabalho, a gente tem que colocar o nosso carimbo e depois inserir o desenho para poder fazer a impressão, tá? Para colocar o carimbo aqui, nós vamos usar aqueles padrões que a gente usou na sala, tá? Bom, vou fazer o carimbo aqui separado, depois a gente inserir, porque é bom deixar ele separadinho aqui, porque se vocês forem usar outras folhas, né, tamanho 2, tamanho 3, o carimbo vai ser o mesmo, de identificação, né? E a gente vai sempre colocar ele no cantinho direito inferior. No caso da folha 4 vertical, que é esse caso, ele vai ocupar todo esse espaço aqui da folha 4, na parte de baixo, tá? Qualquer outra folha, seja a folha 4 deitada ou a folha 3, A2, A1, A0, etc., sempre no cantinho direito inferior, tá? Vamos fazer aqui o carimbo. O nosso carimbo, tá? Ele vai ter como tamanhos aí, o carimbo básico de disciplina, tá? Ele vai ter, a largura dele é padrão, é 180, por quê? Porque dessa forma, quando você usar folhas grandes e dobrar ela, na dobra da folha grande, A3, A2, A1, né, a folha maior, quando você dobrar, ela vai ficar com tamanho A4, e aí o carimbo fica sempre no tamanho certinho aqui da folha. Por isso que essa largura é padrão, 180, né? A altura do carimbo vai depender das informações que você vai colocar. Lógico que os carimbos de prefeitura, etc., de empresas, elas têm muito mais informações do que o que a gente vai usar aqui na disciplina. Mas é só pra gente ter uma experiência aí, tá? Aqui no caso, ó, vou fazer um retângulo que tem 180 em x por 40 de altura. Aí eu expliquei para vocês, né? Aqui nesse caso, como a gente vai fazer várias divisões internas, é mais fácil fazer divisões internas usando o offset. Mas para isso, para eu conseguir copiar apenas linhas específicas, eu tenho que explodir o bloco. Se eu usar o offset aqui, ó, vai funcionar igual a gente fez na margem. Ele vai copiar todas as 4 linhas ao mesmo tempo, tá vendo? No meu caso, como eu quero copiar apenas algumas dessas linhas, eu posso vir aqui, selecionar o quadradinho que eu fiz, o retângulo, né? E explodir ele. Dessa forma eu fico com as linhas separadas, tá vendo? E consigo copiar elas individualmente. No nosso caso aqui, a gente vai fazer 4 cópias primeiro, offset de 10. Nós vamos fazer 4 cópias dessa linha para baixo aqui, fazer 4 divisões de 10, tá? Então 3 cópias, né? Então, pegar essa linha então vou clicar aqui no offset, está 10, que é o espaçamento entre as linhas. Copiar essa linha, clicar nela, tá vendo? E copiar para baixo. Depois eu pego essa, copio para baixo.
clico nessa, clico para baixo. Aí eu faço 4 divisões internas, tá? Bom, agora nós vamos para divisões verticais. A primeira divisão que eu vou fazer aqui são duas divisõezinhas de 30. Então, vou pegar aqui o offset, digitar 30, né? Clico nessa borda, clico para dentro, clico na borda, clico para dentro. Depois, nós vamos ter uma divisão aí de 60 e uma de 40. Offset, 40, clico na borda, clico para cá. Nós vamos ter essa divisãozinha, tá? E agora, para finalizar, nós vamos cortar aqui as linhas que nós não vamos usar. Então, vou pegar aqui a ferramenta Trim, dou um Enter. Então, ó, pego o Trim, dá um Enter, ele corta qualquer coisa da tela. Então, vou vir aqui cortando essas linhazinhas de cima primeiro. Vou cortar as de baixo também, deixar as duas linhas limpas, tá? Aqui, nesse caso, a gente vai cortar verticalmente. Eu vou cortar aqui e aqui, deixar esses dois campos abertos. E aqui, nessa linha de cima, eu vou cortar esses dois, para deixar aqui aberto. E esses três aqui de baixo, beleza? Então, nós temos aqui o nosso carimbo padrão aí da disciplina, tá ok? Bom, para completar esse carimbo, eu tenho que agora escrever as informações nele, tá? Para escrever as informações, a gente já viu isso aqui na disciplina. Nós vamos usar aqui a ferramenta de texto, mas antes de usar a ferramenta de texto aqui diretamente, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, em anotação, nesse botãozinho de anotação, tá vendo? Por quê? Ele me permite editar o texto que eu vou usar antes de clicar aqui na ferramenta de texto. Então, aqui embaixo ele tem as edições dessas ferramentas aqui, ó. Se eu quiser editar a cota, tem aqui a edição da cota. Se eu quiser editar a tabela, tem a edição da tabela. Como eu quero mexer com o texto, eu vou vir aqui editar o texto primeiro para depois usar a ferramenta texto. Então, cliquei no texto, ele vai para essa janelinha, eu vou criar as alturas de texto que eu vou precisar, tá? Só vir aqui no botãozinho New, nós vamos usar aí um texto, eu vou chamar aqui de carimbo P, carimbo pequeno. Bom, carimbo P, né? Carimbo pequeno. E vou criar uma outra letra, carimbo G, que é um carimbo com a letra de carimbo grande, maiorzinha, tá? Então, ok aqui. Foi. O carimbo grande, nós vamos colocar aqui em height, né? Altura, tamanho 4. E vamos aplicar aqui embaixo. No carimbo pequeno, vamos botar a altura aqui 2 e aplicar aqui embaixo, tá ok? Depois disso é só fechar. Bom, agora nós vamos usar o texto. Só que é o seguinte, para usar os textos aqui no AutoCAD, quando a gente vem aqui embaixo em anotação agora, na frente aqui do botãozinho, né, nessa janelinha que tem aqui na frente do botãozinho, tem as letras que a gente criou, tá vendo? Tá aqui, ó, carimbo G e carimbo P. Com a letra carimbo P, vou pegar ela aqui, vou vir agora, seleciono ela aqui embaixo para usar ela e venho aqui na ferramenta de texto para usar o texto. Ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou abrir aqui uma caixinha de texto, ó, dessa quininha até a outra quininha, pegando todo o espaço, né? E vou escrever aqui, ó, instituição. 2 pontos. E tá aqui meu texto feito com a letra P, tá? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou clicar 2 vezes. Vou dar um espaço aqui. Federal. Bom, criamos aqui um texto P e um texto G. No texto P, onde tem aqui height, né, ou altura, se estiver em português, vocês vão botar 2, botãozinho aplicar. No texto grande, aqui em height ou altura, vocês vão botar 4 e botãozinho aplicar. Tá ok? Bom, agora nós vamos escrever o texto. Ó. Na hora de escrever o texto, antes de usar a ferramenta lá embaixo, já criei os textos aqui no botãozinho. Agora nessa barrinha da frente aqui, aparecem os textos que eu criei. Antes de usar a ferramenta lá, eu vou selecionar que texto eu quero. Ó. Nesse caso aqui eu quero, por exemplo, o texto P. Carimbo P. Vou pegar o texto P e agora quando eu usar a ferramenta texto, ele já vai botar para mim aqui o texto no tamanho que eu escolhi, tá vendo? Então eu vou selecionar aqui uma caixinha de texto. Vou clicar aqui nessa guininha para ele pegar toda essa caixinha de texto aqui central para mim. Ó. E esse primeiro informação aqui, ela vai ser a instituição. Beleza.
Só que repare que o texto está coladinho demais aqui na borda, tá? Então eu vou clicar nesse quadradinho, tá vendo? Quando eu clico no texto uma vez só, ele me dá esse quadradinho. Eu vou mover para frente, para baixo, e para frente aqui também só para ele afastar da borda, tá? E aí lembra que aqui no final agora, como eu tinha pegado a caixinha inteira e eu movi para frente, eu vou pegar a setinha aqui e vou reduzir essa caixinha para ela ficar sempre dentro aqui da margem dela, tá? Tá ali, instituição. Agora embaixo, com o carimbo G, com a letra carimbo G, então vou mudar aqui embaixo carimbo G, pego o texto, abro na mesma caixinha de texto e vou escrever o nome da instituição. Instituto Goiano Técnico, nome da disciplina. Só que repara, como o desenho técnico tem um acento, ele vai descer mais do que o Instituto Federal, tá vendo? Então, nesse caso específico do desenho técnico, eu vou pegar o quadradinho aqui e mover para cima, para compensar o acento. Para que essa distância aqui embaixo fique igual, fique padronizada em todos, tá? Então, quando tiver acento, você move para cima para compensar. Então, quando tiver sem acento, a distância aqui é 4. Quando tiver com acento, a distância vai ser 3 por conta do acento. Na terceira abinha aqui, nós vamos ter o nome, né, ou acadêmico. E aqui nós vamos escrever o nome. Vocês vão escrever o nome de vocês, tá? Vou botar aqui o meu nome. Só que tem o seguinte, ó, essas caixinhas de texto aqui que estão aqui embaixo, como eu copiei aqui de cima para baixo, elas estão fugindo aqui da minha margem, ó. Então é muito importante, ó, cliquei aqui no carimbo, ele vai me dar a setinha do tamanho tamanho da minha janelinha, tá vendo, ó, de texto. Eu tenho que pegar essa setinha, clicar, arrastar e colocar aqui. Para quê? Para que a caixinha de texto fique restrita ao espaço dela, tá? Mesma coisa que o nome, ó. Vou clicar nele, vai me dar a setinha do tamanho da caixinha, eu vou reduzir ele até ele ficar restrito ao tamanho. E reparem, ó, Ítalo também, no meu caso aqui tem acento. Então nesse caso eu vou pegar o quadradinho aqui e mover para cima, para fazer aquela mesma compensação que a gente tinha visto aqui em cima. Bom, depois que eu botei o nome, o restante das informações, pessoal, são informações de vocês. Vocês vão fazer o mesmo processo, tá? Eu vou só botar aqui, ó. Vou copiar, pegar a ferramenta nome, copiar, para colar aqui, nesse e nesse. Nesse primeiro, ó, cliquei aqui, pego a setinha e reduzo até a caixinha dele. Vai ser o nome da turma de vocês. Aqui na segunda caixinha, vocês vão pegar também a mesma coisa. Ó, clicou, reduziu aqui a caixinha de texto. Nós vamos botar aqui a data. E nessa última caixinha aqui, também a mesma coisa. Clicou, reduziu a setinha para ficar restrito aqui dentro no espaço que ele tem, tá? E aqui é o nosso TP. É o número do trabalho, né? TP1, TP2, trabalho prático 1, trabalho prático 2. Ok? Vou fazer o mesmo processo agora. Eu vou pegar aqui o texto grande, copiar. Vou pegar o mesmo processo aqui, botar aqui para baixo, no outro e no outro. No primeiro aqui, ó, eu já vou reduzir o tamanho do texto aqui para 3 pontinhos e eu tenho que reduzir, mesma coisa, reduzir aquela caixinha de texto. Olha como a caixinha de texto está grande. Cliquei aqui e vou restringir ao espaço dele, ó. Então a turma aqui, vocês vão botar o nome da turma de vocês, tá? No segundo aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho que cliquei no nome, vou reduzir a caixinha ao espaço dele e aqui dentro vai ter a data, tá? Vamos supor aí, ó, 1/4/2024. Como a data aqui não tem acento, é aquele mesmo negócio. Como aqui tem acento, a gente botou um para cima. Mas como aqui não tem acento, eu tenho que botar um para baixo, tá? Lembra, quando não tem acento, essa distância daqui para cima é de 4. Quando tem acento, a distância vai ser de 3. Ok? Então tá aqui o nome. E a última caixinha aqui, eu reparo até o nome saindo inteiro da caixinha. Então eu tenho que pegar lá a setinha e restringir ele aqui, a caixinha dele. Aí eu clico 2 vezes para editar, tá? E vou colocar aqui o número do meu TP. No caso aqui de vocês, por exemplo, TP01. E aí a mesma coisa, ó, como não tem acento, cliquei aqui e botei um para baixo a mais, para manter o padrão de organização aqui dos meus textos. Beleza? Por fim, ó, nós vamos copiar de novo esse texto aqui agora. Ferramenta copiar. Vou até copiar o de cá para ficar mais fácil, que tem já um espacinho pequeno. Copiar.
Vou pegar a quininha aqui, ó, da caixinha, porque eu já aplico nessa quininha e nessa. Nessa primeira aqui, nós vamos ter a assinatura. Aqui é onde o professor vai assinar, tá? E aqui a nota que eu vou lançar de vocês. Então, nessas duas aqui, caixinhas maiorzinhas, não precisa preencher, porque eu vou lançar a nota de vocês, mais a assinatura, minha assinatura, né? Meu visto. E essas são as informações que tem que conter aí no trabalho de vocês, beleza? Com a margem agora pronta, pessoal, eu vou pegar essa margem agora e vou encaixar, com o carimbo pronto, né? Eu vou pegar esse carimbo agora e vou encaixar ele na minha folha, tá? Então, pego o carimbo aqui, vou copiar e vou mover ele para cá. Só que detalhe, ó, quando eu vou mover esse carimbo para cá, ó, reparem, copiar, vou pegar ele para copiar ele aqui, né? E a mesma coisa aqui no cantinho direito inferior. Só que reparem que a gente nunca deve evitar sempre que tenha linha sobre linha, tá? Nesse caso aqui, a gente tem essa linhazinha do carimbo, essa linha de cá e essa de cá, estão sobre a linha da margem, então não preciso delas, ó, vou deletar para ficar certinho, evitando assim linha sobre linha, tá? No caso de cá são duas, ó, é essa e a de baixo. Deleto. E aí eu tenho certinho aí as minhas folhas para impressão, tá ok? Então esse é o carimbo aí que vocês vão usar para fazer a atividade de vocês. As atividades de vocês aí, uma parte das atividades aí do semestre, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que faz para a gente imprimir os trabalhos, só para a gente recapitular um pouquinho, revisar, tá? Lembrando que a gente tem que vir aqui, ó, em Layout para inserir os nossos desenhos, né? No caso desse arquivo aqui não tem nenhum desenho aqui no modelo, mas se eu tivesse os desenhos, que são os trabalhos que vocês vão realizar na disciplina, vocês viriam aqui em Layout, Viewports, tá vendo? Layout, Viewports, e tem aqui, ó, retangular, uma Layout retangular. E eu consigo abrir uma Viewport aqui, ó, nesse espaço da nossa margem. Quando vocês fizerem isso no trabalho de vocês, mesma coisa no outro, ó. Quando vocês fizerem isso no trabalho de vocês, ele vai trazer para cá os desenhos, tá? E aí, lembrando, eu posso clicar duas vezes, ele abre a viewport, tá vendo que a linha ficou grossa, ele abriu a viewport, eu consigo movimentar o desenho, mudar a posição do desenho e nesse botãozinho aqui, ó, mudar a escala. Beleza? Vou botar aqui 1 para 10, por exemplo, tá vendo? Depois que eu ajustei o tamanho do desenho, a posição do desenho, o zoom que eu quero, que é a escala, clico duas vezes fora para fechar a viewport. Mesma coisa de cá, ó. Se eu clicar duas vezes dentro, ele abre a viewport, eu consigo mover o desenho, editar, mexer aqui na escala. Depois que o desenho estiver tudo prontinho aqui na folha, clico duas vezes para fechar, tá? E como é que é o processo de impressão, pessoal? O processo de impressão a gente vai vir aqui, ó, vocês apertam Ctrl P, ou vem aqui na ferramentazinha de impressora, e nós vamos fazer a seguinte configuração. Ó. Como os trabalhos que vocês vão me entregar nesse semestre são todos trabalhos em PDF, mas mesmo assim, mesmo que você faça um trabalho que você queira imprimir na impressora, eu recomendo sempre salvar primeiro aqui em PDF e depois com o PDF você imprimir. Nesse caso aqui a gente vai usar essa impressorinha, ó, que é o DWG to PDF. Qualquer impressora PDF funciona, tá? Vocês podem instalar aqui, tem várias outras impressoras PDFs aqui, a Nitro PDF e tal. E eu uso esse aqui que é a padrão do AutoCAD mesmo, DWG to PDF. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o arquivo, mas na verdade ele vai salvar, é como se ele fosse salvar o arquivo em PDF. Ele vai imprimir essa folha em PDF, em vez de imprimir no papel. E aí, no caso da disciplina, vocês vão fazer o envio digital da folha, tá? Então, eu vou escolher aqui a folha PDF, para ele vai fazer aqui a configuração para ficar DWG, para salvar em PDF. Aqui embaixo eu vou escolher a folha, no nosso caso a gente quer o A4, só que a gente vai escolher um A4 diferente aqui, que é o A4 Full Bleed, tá? O que é Full Bleed? Ele é sem margem. Então, repare aqui, ó, quando eu pego o A4 normal, repare que a folha está indicando aqui meio que uma margenzinha branca, tá vendo, em volta da folha? Ele já tem uma pré-configuração de margem aqui no AutoCAD. Então, quando a gente usa o layout para imprimir, eu teria que vir aqui e ajustar essa pré-configuração de margens para usar aqui na minha impressão. No caso da gente aí, ó, como a gente já desenhou a margem, vamos usar a Full Bleed, que é uma folha A4 sem margens. Repara, ó, que agora ficou toda preenchida. Ó. Ela não tem margens, porque a nossa margem a gente já desenhou ela, ok? Então, DWG de PDF, ISO A4 Full Bleed. Vou vir aqui, ó, em vez de layout, vou colocar para janela, que é o display em inglês, né? E vou pegar, janela window, tá? Perdão, desculpa. Janela, que é o window, e vou pegar aqui a minha folhinha que eu quero imprimir, tá? Então, repara, eu peguei de uma quina a outra para ele pegar a folha inteira. Depois aqui, ó, cuidado com isso aqui também, ó, em cima do nome, em cima do OK aqui,
Tem a opção do desenho ser vertical, horizontal, né? Landscape Portrait. No nosso caso, como a gente pegou a folha vertical, vamos colocar aqui, ó, o desenho vertical, tá vendo? Se eu tivesse pegado a folha deitada, colocaria o desenho deitado. No nosso caso aqui, a gente pegou a folha vertical, dou um OK. E ele salva para mim o arquivo em PDF. Tá vendo? No nosso caso não tem nenhum desenho aqui, porque a gente não inseriu o desenho, mas repara que tem a margem certinha, tem as informações do carimbo certinhos aqui preenchidos. Ó, o técnico ficou até errado aqui, tá? Depois vocês fazem certinho aí no de vocês, corrijam isso aí por gentileza. E é isso. Então essa parte aí de configuração da folha, vou até consertar aqui, ó, que eu já deixo isso aqui de modelinho para vocês lá, desenho técnico. Beleza. Então, esse é o processo aí para vocês criarem, para quem perdeu a aula, né? Criar aí a folha, a margem e o carimbo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.